Agora o teste 2. Seja f de x igual a 1 para x entre 0,5 e f de x igual a menos 1 para x entre meio e 1. Então a série de cossenos de f é... Beleza. Falou em série de cosseno, série de seno, que tem que lembrar, série de Fourier, né? E ele pede especificamente a série de cosseno, não é qualquer série. Então, para eu ter a série de cosseno de uma função, ela tem que ser par no intervalo. Só que assim, ele deu... Essa função ela só está definida de 0 a meio. Tipo, não faz sentido eu falar em par ou ímpar. Então, eu vou ter que definir uma nova função, que eu vou chamar agora de h. E aí, essa função ela vai ser coincidente com a f nesse intervalo, para a série de Fourier dar ela, né? Mas, então, para dar certo, ela precisa ser par, para eu conseguir escrever a série de Fourier, né? Então, primeiro eu vou fazer o gráfico da f. Ela vale 1 entre 0,5. Então, é isso. E vale menos 1. Aqui é uma bolinha aberta. De meio até 1. Tá? Então, aí a minha h, ela tem que ser a função par, ou seja, só um espelhamento aqui. Então, ela vale 1 de menos meio a 0. E vale menos 1 de menos meio a menos 1. Tá? Eu não vou escrever ela não, basta esse gráfico aí. E aqui é uma bolinha aberta. Pronto, é isso. Então, agora o trabalho é calcular a série de Fourier dessa função. Como a gente começa? Calculando o A0, né? E uma coisa importante, só para dificultar, assim, não é que dificulte muito, mas para confundir, eles não usaram menos π a π, né, no intervalo. Então, a gente tem que lembrar como é a fórmula da série de Fourier para o intervalo tamanho qualquer. Que aí, no caso, em vez de aqui eu colocar 1 sobre π, é 1 sobre L. É sempre metade do intervalo total, né, que coloca aqui. E aí, minha integral fica de menos L a L, da f de x. Tá? E aí, como vocês podem ver, ela mesmo sendo uma função par, essa área aqui é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Então, a integral vai ser zero nesse intervalo. Não precisa nem fazer qualquer conta. É que nem o cosseno. O cosseno é uma função par, mas a integral dele no intervalo simétrico é zero. Agora vamos calcular o AN, né? Que é o que vai me dar a série do cosseno mesmo. Então, o AN é 1 sobre L. Melhor começar aqui do lado ali. Tá. A n, que é o coeficiente do cosseno da série, né? É 1 sobre L, integral de menos L a L, da função f de x, vezes cosseno. Agora vai mudar um pouquinho porque meu intervalo não é de menos π a π, né? Então, ele é de L dividido por π vezes nx. É que quando o intervalo é π, o L vai cancelar, né? Então, fica só nx. Mas, como aqui é o caso geral, a gente tem que fazer dessa forma. Bom, eu troquei aqui, na real. É π sobre L. O que eu estava achando estranho. Tá, agora eu vou substituir para os dados do problema aí. Então, o meu L é 1. Então, não precisa fazer nada, né? Integral de menos 1 a 1. Na real, como a função é par, para facilitar minha conta e como eu não equacionei ela, eu vou fazer que isso é 2 vezes a integral de 0 a 1. Então, da f de x. E aí, tipo, fica simplesmente essa função aqui. Né? Não é mais h porque para esse intervalo de 0 a 1 elas são iguais.
Então eu vou fazer, vou quebrar logo a integral, vou fazer de 0 a meio. E aí de 0 a meio ela vale 1. Então é 1 vezes cosseno de π nx, que o L é 1, né? Tá. Aí mais, esse 2 aqui ele está multiplicando tudo, né? A integral de meio a 1. Agora a minha função vale menos 1. Cosseno de π nx. Agora é só integrar. É trabalho. Então tá, é 2 vezes. Integral do cosseno é seno. Só que aí eu tenho que dividir por isso aqui também, pela regra da cadeia, né? Quando eu derivar, ele vai multiplicar. Quando eu derivo o seno, o π nx ele sai multiplicando, então tem que dividir. Por πn. E essa integral calculada de 0 a meio. Aí o menos eu posso colocar para fora aqui e a integral é a mesma. Só muda os extremos, né? De meio a 1. Então tá. O que vai dar essa conta? 2 vezes. Primeiro o extremo superior. Então é seno de n π sobre 2. Seno n π sobre 2. Dividido por π sobre n. Ou π vezes n, né? E aí menos o extremo inferior, como é seno aqui, vai dar 0 sempre. Então não vou nem copiar. E aqui, menos desse aqui. No extremo superior fica seno de π, nπ, dividido por πn, menos, calculado no extremo inferior, é seno de nπ sobre 2 também. Beleza. Agora eu vou ter no final 2 vezes. Eu vou copiar aqui embaixo mesmo. Esse menos com menos fica mais, então 2 vezes seno de nπ sobre 2 e por πn. E aí menos seno de nπ. Eu não fiz isso antes, né? Mas seno de um múltiplo de π vai dar sempre 0. Então isso aqui é desprezível. Podia nem ter colocado mais. Então no final fica isso aqui. E o π sobre 2, agora vamos fazer análise para se livrar desse seno, né? Deixa eu desenhar o ciclo aqui. Quando o meu ângulo é π sobre 2, o cosseno é 1. Então, ali é nπ sobre 2, né? Então, para n igual a 1, seno igual a 1, e aí o próximo seria seno de π, porque aí o 2 vai cancelar, né? Isso é igual a 0. E depois desse, seno 3π sobre 2, que é aqui, então, no eixo, né? Daria menos 1. Então tá, esse vai ser o comportamento da nossa integral. Quando ela vale 0, para n par, porque vai ter um cancelamento com esse 2 aqui, vai ficar um múltiplo de π. E ela vale, passar esse 2 multiplicando, vale 4 menos 1 elevado a n menos 1. Por quê? Quando n é igual a 1, isso aqui é positivo.
o seno é positivo. Então, aqui vai ficar positivo também. Dividido por π sobre n. N ímpar. Então tá. Isso aqui não serviu muito, mas só para dar a ideia do seno. Então a série de cosseno da minha f, que é S de x, é o A0 que deu zero lá do começo. Aí o somatório n igual a 1 a infinito do meu AN, que é 4 vezes menos 1 elevado a n menos 1 dividido por πn. Calma, tem esse n aqui, esse está certo. Agora esse n de baixo, como ele é 0 para n par, então eu só posso ter ímpar aqui, né? 2n menos 1, já que eu estou começando do n igual a 1, então aqui é 2n menos 1, tá? Só pode aparecer n ímpar na minha equação. Então, esse é o AN vezes cosseno, seria normalmente, né, nx, só que, primeiro que não é π aqui o intervalo, né, então, é π vezes 2n menos 1, porque é só n ímpar, vezes x. E é isso. Só que assim, a resposta, se você for olhar as alternativas, você não vai achar uma alternativa exatamente igual a isso. Porque, ora ele usa n igual a 1 ou n igual a 0 para começar. Mas a letra A, se você perceber, ele começa do n igual a 0, então na resposta tá 2n mais 1. Então quando n é 0, aqui é 1. Mesma coisa. O meu primeiro n aqui vai ser 1. No 2n menos 1 também, aqui vai ser 1. Aqui começa com par, porque tem esse menos 1. Ali também está menos 1 elevado a n. Então é a mesma resposta, só muda o n que eu usei. Tá? O gabarito é esse.